Pode se sentar, amados irmãos. Hoje nós vamos continuar a meditarmos, a refletirmos na carta de Paulo aos Colossenses. Conforme há algum tempo atrás, eu e o Plínio começamos a dar uma caminhada na carta de Paulo aos Colossenses. Aí eu quero retornar nessa carta. Enquanto os irmãos vão abrindo, existe um filme, você sabe, eu gosto muito de filme de guerra, gosto demais. Existe um filme que chama O Resgate do Soldado Ryan. É um filme um pouco antigo, creio que muitos já possam ter assistido. É uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, e ele se inicia com um senhor, já aposentado, que veio da guerra, e inicia-se mostrando o departamento de guerra recebendo a informação de que existiam 4 irmãos, que eram de sobrenome Ryan, e desses 4 irmãos, 3 haviam morrido em batalha. E como que eles iam mandar a notícia para aquela mãe de que ela já perdera 3 filhos e um filho ainda continuaria na guerra, possivelmente podendo ser morto? Então o que eles pensaram? Vamos fazer uma equipe para que encontre esse soldado, para que a gente possa levá-lo vivo para casa, para que essa mãe não tenha mais essa perca. E com isso eles pegaram um dos mais experientes capitães, o Capitão Miller, que no filme ele é interpretado pelo Tom Hanks, e colocou essa missão para ele, de resgatar o soldado Ryan, que tinha caído de paraquedas em um certo ponto da Normandia, que não se sabia onde era, e eles tinham que procurar este rapaz. Então ele escolheu para com ele 6 homens, para que fossem com ele nessa caminhada, nessa missão. E eles foram missionados para buscarem esse menino. E eles passaram por muitos problemas, momentos que eles foram atacados por alguns alemães, sofreram ataques. 2 desses 7 foram mortos durante esse caminho. Eles encontraram um Ryan que não era o Ryan que eles procuravam. Passaram por muitas dificuldades, problemas, e assim na mente deles, e como nós estamos aqui para a guerra, eu não estou aqui para procurar um rapaz, uma pessoa. Mas aquela foi a missão que eles tiveram, até eles chegarem até o Ryan. Só que o Ryan não quis ir embora naquele momento. Ele disse: não, eu também fui missionado, eu tenho aqui uma missão para ajudar a proteger esse lugar aqui onde eu estou. E aqueles 7 permaneceram ali aqueles 7 que já na realidade já não eram mais 7, já eram 5, escolheram ficar ali com o Ryan para terminar a missão deles, para que a missão deles não fosse deixada de lado e o Ryan fosse levado vivo para casa. E existe também um filme brasileiro que tem uma frase sobre missão, que é: missão dada, missão cumprida. E é nisso que eu quero trazer para vocês, meus irmãos, a nossa missão. Nós vimos aí no início desses tempos que nós começamos a falar da carta de Paulo aos Colossenses, nos versículos de 1 a 8, nós vemos os aspectos do que o Evangelho produz na vida do cristão. Dos versículos de 9 a 10, nós vemos o poder da oração. Depois o Plínio, quando ele falou nos versículos 13 a 20, ele trouxe a excelência de Cristo, sobre quem Cristo é, a mudança que Cristo traz nas nossas vidas. E hoje eu quero trazer sobre a nossa missão, que é o que nós vamos ler aqui, sobre a missão de Paulo, nos versículos 24 a 29, da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 24 a 29. Acompanhe a leitura que eu farei das Escrituras agora. Diz assim a palavra do Senhor: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi dada, confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus.
O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me fadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, a tua palavra foi lida, proclamada. Abre os nossos corações. Usa-me como teu instrumento, mesmo sendo eu um homem pecador. O Senhor conhece meu coração. E usa-me como instrumento teu para que o coração dos nossos irmãos sejam tocados. E possamos entender a nossa missão. Possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. É isso que eu te peço, Senhor. Toque em nossos corações neste momento. Em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Lembrando um pouco do contexto, Colossenses foi uma carta escrita por Paulo. Ele não teve um convívio com a igreja de Colossos, mas os fundadores da igreja foram homens discipulados por Paulo, Epáfras, Filemon, onde a igreja se reunia na casa de Filemon. Nós vemos aqui um paralelismo, uma aproximação à carta aos Efésios e também à carta a Filemon. Muito provável essas cartas foram entregues juntos. Elas são conhecidas as cartas da prisão. Paulo estava preso quando escreveu essas cartas para essas igrejas. E provavelmente elas foram escritas juntos e enviadas juntas para Filemon, junto com Onésimo, quando Onésimo voltou para Filemon para pedir perdão. E nessa época Paulo, mesmo não conhecendo a igreja pessoalmente, ele sabia o que a igreja estava precisando, o que a igreja estava passando. Ele, Timóteo, estava demonstrando o carinho deles para aquela igreja e para que aquela igreja abrisse os olhos e voltasse e fosse uma igreja fiel ao Senhor. Nessa época, a cidade de Colossos era uma igreja que estava perdendo seu grande poderio, mas era uma cidade onde tinha muitos judeus que se converteram ao cristianismo e muitos gentios que vinham da cultura pagã também se convertendo ao cristianismo. E ali tinha um pouco dessa divisão judaica com gentílica, aquela divisão que querendo trazer os rituais judaicos para a igreja e também os rituais pagãos. Então a igreja estava vivendo um pouco dessa dicotomia, por assim dizer, e esse sofrimento dessa luta. E Paulo, ele sempre tenta juntar e falar: não, vocês são uma igreja, independente de onde vocês vieram, do contexto de vocês. E aqui eu quero destacar essa parte que Paulo, ele destaca a missão dele. Ele quer mostrar para a igreja: olha o que eu tenho feito para vocês, e é isso que a igreja tem que fazer. Paulo vem falar da missão dele, e essa missão de Paulo é a minha e a sua missão. É a nossa missão. Nós devemos abrir os nossos olhos. Eu vejo que muitas vezes a gente tem perdido o foco do que a gente está aqui para fazer neste mundo. Eu e você, nós não estamos aqui para buscar riquezas. Nós não estamos aqui para buscar conforto material. Termos um carro do ano, uma casa confortável, ou termos uma vida confortável financeiramente por causa de nosso trabalho. Na realidade, isso daí é secundário. A nossa primeira missão é levar o Evangelho. E é nisso que eu quero que você coloque o seu coração, a sua mente nesse momento. E a nossa missão, primeiramente, tem que ser alegre, nos entregando pela igreja. É isso que nós vemos nesse primeiro versículo, quando Paulo fala que ele se alegra, se regozija nos seus sofrimentos pela igreja de Deus, que é pelo corpo de Cristo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, ele estava preso. A gente sabe que ele passou por muitas adversidades. Ele passou por naufrágios, picada de cobra. Ele foi quase morto, apedrejado, por pregar o evangelho para as pessoas e por querer levar esse evangelho às pessoas.
Mas isso não desanimava Paulo, pelo contrário, isso é o que motivava Paulo a continuar a sua missão. E Paulo afirma que ele se alegrava nesse sofrimento, porque ele sabia que isso fazia parte das aflições de Cristo. Quando Cristo falou, pega a tua cruz e siga-me. Cristo sofreu por nós, e nós vamos ter sofrimento nesse mundo. Você está achando que aqui você vai passar somente alegrias? Porque você é filho do dono do mundo? Não. Por você ser cristão, você vai passar por sofrimentos, para que o teu irmão do seu lado seja abençoado com a sua vida. Os colossenses, eles olhavam provavelmente consternados e constrangidos, porque Paulo, ele estava preso. Você podia olhar para Paulo e falar assim, mas Paulo, ele só sofre, Paulo apanha, Paulo é preso, Paulo acontece isso, acontece aquilo. E isso às vezes pode deixar com que a autoridade apostólica de Paulo fosse colocada em xeque. Mas Paulo, de maneira amorosa e reveladora, ele declara que não é isso. Pelo contrário, eu estou sofrendo por vocês. Esses sofrimentos que eu passo é para que vocês conheçam a palavra de Deus e para que vocês sejam tocados pelo amor de Deus. Ele amortiza a parcela de culpa da igreja para que o processo de salvação da igreja seja mais rápido e que Cristo volte o mais rápido possível. E é por isso que ele se alegra no sofrimento dele, porque ele está sofrendo para que as pessoas conheçam a Cristo, para que Cristo volte e a gente possa ir logo para a glória. E meus irmãos, será que nós temos tido esse foco na nossa vida? Será que a gente tem nos alegrado porque muitas vezes nós sofremos por causa da igreja, que nós sofremos por causa dos nossos irmãos, por causa que nós pregamos a palavra de Deus? Será que nós temos dedicado o nosso tempo, as nossas palavras, as nossas ações? Será que nós temos dedicado momentos da nossa vida para ajudar o nosso irmão? Será que nós temos sacrificado coisas, sacrificado tempo, dinheiro ou as nossas ações para que as pessoas venham a conhecer a Cristo? Será que a gente tem cumprido o grande mandamento que Jesus nos ensinou, amando ao próximo como a nós mesmos? E lá em Lucas, Jesus continua, que após ele falar do grande mandamento, ele mostra o bom samaritano, que ele acolheu aquela pessoa que estava ali toda machucada, levou numa cidade próxima, deixou lá para que seja cuidada, e ainda falou, se vocês gastarem mais, eu vou voltar aqui, depois eu deixo aqui e eu pago o que tiver a mais aí por causa dele. Será que a gente tem aberto mão de muitas coisas da nossa vida, que muitas vezes isso causa um sofrimento em nós? Eu tenho falado muito que a gente vive num individualismo, em algo que a gente só está pensando em nós, ou até somente naqueles que estão ao nosso redor, nossa família. Mas muitas vezes nós não temos aberto a mão para sofrer pelos nossos irmãos. E quando a gente sofre, é algo pesaroso, é algo que você fala assim, olha que eu tive que passar por causa daquele rapaz, ou daquela moça. Não é algo que nos alegra. Nós temos que nos alegrar pelos nossos sofrimentos por causa de Cristo e por causa da igreja. Essa faz parte da nossa missão. Nós devemos amar as pessoas com amor sacrificial. Assim como Cristo se entregou por nós, nós temos que dar o nosso melhor para que as pessoas sejam impactadas pelo amor de Cristo. Para que através das nossas atitudes as pessoas reconheçam Cristo em nós e queiram esse Jesus ao qual nós estamos vivendo e pregando. O segundo ponto que a gente pode trazer aqui, que Paulo nos apresenta, que além da gente nos alegrar entregando para a igreja, nós devemos cumprir a palavra de Deus. É o que diz o versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para o pleno cumprimento a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que nós temos que ser obedientes a Deus. E Paulo declara o propósito do seu ministério. É para que a palavra de Deus seja eficaz nas nossas atitudes. Que ela seja eficaz
e que a nossa obediência demonstre isso para as pessoas aí fora. Pois como ele disse lá em Romanos, pois esta é a excelência do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. As pessoas só vão crer quando nós levarmos e cumprirmos a palavra de Deus e levarmos a palavra de Deus às pessoas. Deus, ele imprime a sua eficácia e influência, a sua palavra. Ele fez isso com os apóstolos e ele quer fazer isso comigo e com você. Pois a pregação, ela não é somente algo que a gente fala, mas ela é o cumprimento da nossa vida. Não adianta eu vir aqui e falar de Deus para vocês, pregar a palavra de Deus para vocês, mas a minha vida não condiz isso lá fora. Eu vou estar jogando palavras ao vento. Porque se vocês conhecem uma vida que eu possa ter pervertida lá fora, de nada vai valer as minhas palavras aqui. Se eu não for um cristão obediente lá fora nas minhas atitudes, de nada vai valer as minhas palavras, a minha pregação. Se eu não obedeço a Deus, se a minha vida não está caminhando de acordo com aquilo que Deus colocou em nós, de nada adianta as nossas palavras. Nós não estaremos proclamando o Evangelho, mas sim envergonhando o Evangelho de Cristo. Por isso nós temos que obedecer a Cristo. Nós temos cumprido essas ordens de Deus para a nossa vida. Nós temos tendo uma vida que busque a Cristo, que busque levar essa obediência a Deus. Nós temos entregado essa nossa vida, esse nosso cumprimento à palavra ao próximo. As pessoas têm visto a diferença em nós. Nós temos entendido o que Deus fez por nós, através das revelações da Escritura. É a Escritura que nos mostra quem Deus é. Se eu e você não temos uma vida de leitura da palavra de Deus, o que a gente vai estar levando aí fora? Nós só seremos amigo de Deus quando nós tivermos intimidade com Ele. Você só é amigo dos seus amigos porque você conversa com o seu amigo, você abre o seu coração com o seu amigo, ele abre o coração com você. Com Deus é assim. Como que nós vamos saber quem Deus é se a gente nem lê as Escrituras? Se a gente nem passa tempo meditando, orando, buscando a Deus para cumprir a palavra de Deus? Nós só vamos saber o que Deus quer de nós quando nós tivermos uma vida dedicada às Escrituras. Senão, meus irmãos, de nada será proveitoso. De nada. De nada. E é isso que a gente tem que buscar. A nossa missão é ser alegre no sofrimento. Nossa missão é cumprir a palavra de Deus. E também Paulo nos mostra que a nossa missão é reconhecer o Evangelho, que é Cristo. É esse mistério que uma hora era oculto e agora já não é mais. Como diz nos versículos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, que é Cristo, a esperança da glória. Paulo, ele aplica esses pontos Paulo, ele enaltece aqui o Evangelho, ele enaltece a verdade que estava escondida e foi revelada para os seus santos, para o seu povo. Eu e você sabemos que o Evangelho é Cristo, e nós temos que proclamar esse Evangelho lá fora. Paulo mostra que Jesus morreu na cruz para nos redimir, para sermos adotados como filhos de Deus, pois sem isso nós não iríamos conseguir nos achegar a Deus, sem o sacrifício de Cristo. Nós devemos entender para pregar o Evangelho. Se eu e você não entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, nós não vamos conseguir mostrar lá fora o que esse sacrifício quer dizer. Nós temos que entender. Cristo, ele se entregou na cruz, Deus se fazendo homem, como filho, se entregou numa cruz, veio ao mundo, foi santo, puro, perfeito. E injustamente ele foi crucificado, foi julgado. Ele foi julgado por minha culpa e por sua culpa, pelo meu pecado e pelo seu pecado. E meus irmãos, aqui é uma mistura que nós temos que ter de tristeza e alegria.
Tristeza porque Cristo morreu por mim e por você. Ele morreu por nossa causa. Por minha culpa e por sua, alguém que era justo, inocente, foi condenado e morto. Hoje, quando nós vemos aí pessoas que são condenadas inocentemente, gera aflição e gera revolta. Imagina! Mas a hora que a gente olha, é isso que nós fizemos com Cristo. Cristo foi condenado por minha culpa e por sua culpa. E isso tem que causar tristeza em nosso coração. Mas isso tem que nos trazer alegria, porque foi o sacrifício de Cristo que nos aproximou de Deus. Porque Cristo não continuou morto, Ele ressurgiu e hoje vivo está. E nós temos que nos alegrar e proclamar esse evangelho para que Cristo volte o mais rapidamente possível. Meus irmãos, uma coisa que nós nunca devemos esquecer, que nós somos peregrinos neste mundo. Aqui não é nosso lar. Nosso lar é junto de Deus, é na glória, no novo céu e na nova terra. E nós não devemos nos acomodar com este mundo, mas sim ansiar para a volta de Cristo, para nós vivermos na glória. A tristeza que por nosso pecado gerou a morte de um homem santo e inocente é a alegria que o Deus Trino nos amou e se entregou por nós. Meus irmãos, nós devemos reconhecer o Evangelho, reconhecer quem Cristo é, para nós levarmos a nossa missão à frente. Porque quando nós nos entregamos, isso pelos nossos irmãos, que nós amamos o outro, e isso nos causa felicidade. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, e quando nós reconhecemos o Evangelho que é Cristo, nós vamos estar cumprindo a nossa grande missão, que é o que nós vemos nos versículos 28 a 29, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me fadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficiente em mim. A nossa grande missão é pregar o Evangelho. A nossa grande missão é proclamar o Evangelho, é proclamar Cristo, anunciando, ensinando, apresentando a perfeição de Cristo, nos esforçando para que Cristo seja pregado. Paulo, ele aplica esses pontos na sua pregação, e isso a gente vê em todas as cartas de Paulo. Em todas as cartas de Paulo. Paulo, através do segredo maravilhoso desse mistério que era oculto, o sacrifício de Cristo, ele faz o Evangelho ser enaltecido e prega esse Evangelho em todo lugar que ele passa. Ele tem essa ênfase nesse lado pastoral de Paulo, que quando a gente lê as cartas fielmente, de maneira mais atenciosa, aquele Paulo que muitas vezes parece ser um homem rude, bravo, ríspido, passa a ser um homem amoroso, pastoral, que a gente entende o coração de Paulo. E ele mostra o trabalho dele no corpo de Cristo, ele admoesta, ele adverte, ele encoraja, ele ensina, ele ora, ele derrama lágrimas pelo povo. E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar ser perfeitos, buscar ser retos como Paulo foi nesse sentido, e pregar o Evangelho às pessoas aí fora. Nós devemos anunciar o Evangelho. Voltando para o filme que eu trouxe aqui no começo, O Resgate do Soldado Ryan, as cenas finais, quando eles estão ali defendendo ali a ponte, e eles são atacados pelos alemães, o capitão Miller, além de outros soldados, acabam ali sendo alvejados, e o capitão Miller, ele enfrenta um tanque de guerra alemão, e aí ele é atingido, e quando ele estava ali agonizando, a sua morte, ele já viu que ele não iria conseguir sobreviver, ele pegou o Ryan, porque ele protegeu o Ryan, ele falou assim: nós vamos ficar aqui, mas você vai ficar aqui do meu lado.
porque eu vou te levar embora, porque eu vou cumprir a minha missão. E quando ele foi atacado, ele chegou no Ryan, segurou no pescoço dele e falou no ouvido dele: faça por merecer. Faça por merecer. E aí o fim do filme mostra o Ryan já idoso, um senhor de guerra, um velho de guerra, né? um soldado já condecorado, e ele está ali num campo, um campo onde homenageiam as pessoas que perderam as suas vidas com as cruzes ali. E na cruz que estava homenageando o Capitão Miller, ele coloca-se de frente, faz o sinal de reverência a ele, e chama a esposa dele, pergunta para a esposa dele, fala assim: eu fiz por merecer? A esposa falou assim: você fez o seu melhor. E a cena é tão linda, que mostra ali o Ryan, seus filhos, seus netos, e ele entende que ele fez o melhor dele, porque aqueles homens cumpriram a missão de salvar a vida dele. Meus irmãos, eu entendo que eu e você não merecemos o sacrifício de Cristo. Nós não merecemos, porque se dependesse de nós, nós estávamos perdidos. Nós não merecemos. Mas nós temos uma vida por causa do sacrifício de Cristo. E nós temos que levar isso a sério e mostrar às pessoas o porquê que eu e você teremos uma nova chance. É por causa do sacrifício de Cristo. E nós temos que pregar esse sacrifício e falar: vocês, como eu, também têm uma nova chance. Não é porque você merece, não é porque você é bonito, não é porque você é bonzinho, não é porque você faz boas obras, não. É porque Cristo morreu por você naquela cruz, te tornando justo com o derramamento do sangue dele. E é esse evangelho que eu e você temos que pregar. Essa é a minha e a sua missão. Proclamar esse evangelho não só com a minha boca, mas com a nossa vida. Que não adianta eu falar que eu amo Jesus Cristo se eu roubo, se eu minto, se eu engano, se eu não faço o que é certo. Não, nós temos que pregar a Cristo com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Pregar o evangelho é sofrer um pelo outro e mesmo assim ser alegre. Pregar o evangelho é ter uma vida de obediência a Deus, pois assim as pessoas verão que você é diferente, porque você é uma pessoa que é temente e obediente à palavra de Deus. Pregar o evangelho é saber quem Cristo é e o sacrifício dele, e entender que isso foi por nós. Que nós devemos proclamar a ele e às pessoas. Meus irmãos, nós devemos proclamar o evangelho e fazer diferença no mundo, transformar, transtornar, assim como os apóstolos fizeram na igreja primitiva. Assim como ao decorrer dos anos muitos cristãos piedosos fizeram diferença em seus tempos, em suas épocas. Nós temos que fazer a diferença, pregando o evangelho. Aprendemos nesses meses, nessas últimas pregações, sobre ter uma vida de gratidão que o pastor nos apresentou. Na última pregação do Plínio, ele nos trouxe que nós devemos buscar a santidade, ser santos igualmente ao espelho de Deus, ao espelho de Cristo, que eram santos. E nós devemos, meus irmãos, cumprir a nossa missão, que é pregar o evangelho. Assim como Paulo mostra que a missão dele era pregar aquele mistério que outrora era oculto, mas agora foi revelado, que é Jesus Cristo, eu e você temos que pregar. E nós aprendemos hoje isso, que a nossa missão, nossa grande missão, é pregar a Jesus Cristo, nos alegrando na entrega de um pelos outros, obedecendo aos preceitos de Deus, reconhecendo o evangelho, o sacrifício de Cristo, e assim anunciando este evangelho com a nossa vida, com a nossa boca, com as nossas ações. E eu te desafio nessa semana a duas coisas.
Procure conhecer a Cristo melhor. Busque uma vida de leitura, uma vida de oração. Dedique tempo maior da sua vida para com Deus. Dedique um tempo maior da sua comunhão com Ele. Eu te desafio para que você conheça cada vez mais o Cristo a qual você serve. E o segundo desafio que eu deixo para você: busque apresentar a Cristo para alguém que você nunca falou de Cristo. Algum companheiro de trabalho, alguém da sua família, da sua faculdade, da sua escola. Alguém do seu convívio, que muitas vezes sabe que você é crente, mas você nunca falou do amor de Cristo para ele. Fale. Fale do amor de Cristo. Propague o Evangelho, porque essa é a minha e a sua missão. Que Deus possa nos ajudar a pregar o Evangelho de Cristo. Eu queria pedir para o Plínio tocar uma música que é de autoria dele, que fala que a verdade é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Cristo, e é esse Cristo que eu e você temos que pregar. Que neste momento, nessa canção, você esteja voltando o seu coração para Cristo, para Deus, pedindo para que Ele te ajude a cumprir a sua missão, a minha missão, que é proclamar o Evangelho. Verdade verdadeira, quase todos se esqueceram. Agora princípio é capricho, até os valores se perderam. Se esqueceram do livro, se esqueceram de Deus. Abandonaram o antigo caminho e fizeram os seus. Se esqueceram do livro, se esqueceram de Deus. Abandonaram o antigo caminho e fizeram os seus. Verdade absoluta nesses dias não dá mais. Agora o liberalismo diz cada um faz o que lhe apraz. Tudo é relativo, a experiência vai dizer. Será que o antigo livro ninguém mais vai ler? Se esqueceram do livro, se esqueceram de Deus. Abandonaram o antigo caminho e fizeram os seus. A verdade é Cristo. O caminho é Jesus. A verdade é Cristo. O caminho é Jesus. Se esqueceram do livro, se esqueceram de Deus. Abandonaram o antigo caminho e fizeram os seus. Amém. Coloque-se de pé. Vamos orar para encerrarmos o nosso culto. Que Jesus Cristo seja a verdade na sua vida e que essa verdade seja proclamada. Que essa é a nossa grande missão. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo Teu Filho Jesus. Obrigado porque o Senhor cumpriu a Tua palavra de nos resgatar, de nos livrar de nós mesmos. Agora nos ajude a
atingir esse objetivo, essa nossa missão, que é viver e pregar o Teu Evangelho. Que essa semana seja uma semana diferente na vida de cada um de nós. Amém, Pai. Deus, nos molde, nos mude, para que o Teu nome seja proclamado e exaltado. Oh Senhor, glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome, Pai. Obrigado pelo Teu Filho Jesus e que essa verdade seja refletida diariamente em nossas ações. Nos guarde, nos guie, nos proteja de todo mal. Esteja conosco em todo momento. Cuide de cada um de nós, para que essa semana seja uma semana de vitórias, que as lutas sejam vencidas e que o Seu nome seja proclamado em nossas ações. Em nome do Teu Filho amado é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Sente-se, faça uma última oração. Que Deus abençoe a sua semana, o seu dia e o seu domingo. E não esqueça de cumprir a sua grande missão, de proclamar o Evangelho nessa semana. Que Deus abençoe e nos proteja de todo mal.